Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças na sessão. Havendo quórum legal, declaro aberta a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Mongaguá, no exercício de 2017. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da seguinte ata. 21ª sessão ordinária de 14/8/2017. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata. Está em votação a dispensa da leitura da ata. O vereador que estiver de acordo, permaneça como se encontra. Está aprovado. Está em votação a ata. O vereador que estiver de acordo, permaneça como se encontra. Está aprovada. As indicações 1606 a 1683 serão encaminhadas ao Poder Executivo. Eu recebo nesse ato, como presidente da Câmara Municipal, uma denúncia referente ao vereador Guilherme Dávila Prócida, de uma munícipe, Márcia das Dores Silva. Eu vou pedir para o primeiro secretário fazer a leitura da denúncia, por favor. E em seguida, como nós não estamos aqui para julgar ninguém, eu concedo 10 minutos para o vereador no uso da tribuna. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mongaguá, Márcia das Dores Silva, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade. Domiciliado na Avenida Getúlio Vargas, 270, Centro. Título de eleitor. Vem perante Vossa Excelência propor a presente representação, nos termos do artigo 16 e seguintes da Lei Orgânica do Município, em face do vereador Guilherme Dávila Prócida, filiado ao PSDB, a fim de proceder à abertura de inquérito para apuração de violação do decoro parlamentar pelas ações de fatos e fundamentos a seguir. Da legitimidade do proponente, a subscritora é eleitora na cidade de São Paulo e propõe presente representação nos termos do artigo 16 da Lei Orgânica do Município. De acordo com a referida lei, que estabelece regras relativas a deveres, ética e decoro parlamentar, é assegurada a qualquer munícipe eleito propor apresentar sobre prática do vereador de conduta violadora da ética e do decoro parlamentar. Para comprovar condições de munícipe, a subscritora junta seus comprovantes de endereço e título de eleitor. Não vai para votação, não. Dos fatos. Senhor presidente, uma dúvida só. Vai ter que ler o processo completo ou a gente vai fazer que nem a gente lê projeto para votação? Leitura integral da denúncia, vereador. Eu já vi isso, tá? Eu acho que teve algum erro. A leitora de Mongaguá. Vamos pedir, por favor, o respeito a todos, até para não atrapalhar a leitura do primeiro secretário, por favor. Dos fatos. Há muitos anos desta Casa de Leis tem aceitado mandatos e desmandatos da família Prócida, uma estrutura oligarquia que tem o dinheiro e o suor do seu povo sob o seu jugo, mantendo uma estrutura desonesta que, por enquanto, não houve seu julgamento surpreendido ao ver nos noticiários. E depois de ler o depoimento de Manuela de Castro Campos Prócida, esposa do vereador, ex-esposa do vereador Guilherme Dávila Prócida, por quão cruel e desumano foram seus atos e atitudes, golpeando-a, machucando sua pele, sua moral, sua honra,
prejudicando-lhe a vida, destruindo-lhe seus sonhos de mulher e de mãe. Guilherme agiu como uma pessoa do submundo, tudo o que mais queremos extirpar da sociedade. Sempre acreditei e continuarei acreditando que o trato com a política é baseado no respeito e no cuidado com todos. Guilherme Prócida, ao mostrar-se violento com Manuela, também mostra-se violento a todas nós mulheres dessa cidade. Somos todas Manuelas, iniciadas com nossos bisavós, saímos das condições de coisas e passamos a votar e ser votados há pouco mais de 80 anos. Em pouquíssimo tempo adquirimos, através de um legislativo consciente, uma lei de proteção à mulher e contra a violência doméstica, conhecida por todos como Lei Maria da Penha. O histórico de longínquo movimento de lutas, pois queremos viver com as mesmas oportunidades da Vereador, vida. a voz do senhor está ofuscando um pouco a leitura. Você quer que eu passe para o segundo secretário para ele dar uma lida? Eu estou lendo normal. É porque Eu estou lendo normal. a população tem Já que ver o pessoal está ouvindo. O pessoal está reclamando. Passa para ele. Não, eu vou terminar de ler. Então tudo bem. Eu vou pedir para o senhor dar uma lidinha um pouquinho mais alto, só porque eles estão reclamando. Não pode o legislativo concordar que um de seus integrantes não tenha o mínimo de decoro como medida de inteira justiça requer o presente do direito. O de respeito à violência sofrida por Manuela configura a quebra de decoro parlamentar, sendo o conceito de decoro é a conduta individual exemplar que se espera ser adotada pelo representante eleito para fazer leis. O pior de tudo, além das agressões, é a tentativa do vereador de se esquivar, colocando a culpa na própria vítima, nos termos do regimento interno da Câmara de Mongaguá. Artigo 161, são infrações políticas administrativas nos termos da lei. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro de cargo. Também um dos princípios basilares do nosso Estado é o respeito a, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e munícipes e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana. É por esta dignidade que se esperava que o vereador legislador das nossas leis tenha conduta condizente e não seu contrário, e mais ainda firmados com o Brasil, na condição de signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ordenamento que seguimos e nos orientamos são favoráveis à proteção e luta das mulheres pela igualdade, conforme em verbes. Segue outras cassações realizadas por vereadores que tiveram a mesma postura. Em 30 de maio de 2017, nesta segunda-feira, 29, o vereador Ivo Cucla, de Roncador, cidade próxima a Campo Mourão, teve seu mandato cassado pela Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O motivo foi uma condenação pela prática de violência doméstica pela Lei Maria da Penha. Para o relator Lorival Pedro Schemin, o Tribunal de Justiça do Paraná manteve a condenação do recorrido em cumprimento à pena de 3 meses de detenção em regime aberto e a suspensão dos direitos políticos tendo ocorrido, trânsito julgado 19 de 8 de 2016. E a diplomação do recorrido ocorreu 15 de 12 de 2016. Diante disso, fundamenta que não procede a alegação dele de que, no caso, a causa de inegibilidade não é superveniente, uma vez que excedeu antes da sentença de deferimento do registro de candidatura em 19 de 8 de 2016, trânsito em julgado. E não foi alegado até o término do prazo para impugnação de registro de candidatura. Em 14 de 9 de 2016, em nota, o presidente do PSDB em Curitiba, Juraci Barbosa Sobrinho, afirma que repudia não só a falta de decoro, mas principalmente as agressões físicas, especialmente contra mulheres, motivo pelo qual já determinei ao Conselho. Veja mais notícias em www.uol do pedido. Requer a presente representação que seja encaminhada à mesa para a instauração de competência à comissão de inquérito parlamentar, que seja cassado o mandato do vereador por violação ao decoro parlamentar. Protesta pela juntada dos autos que tramitam na segunda vara criminal de Mongaguá,
para não expor mais a figura Manuela que seja aceita como provas nos documentos dos autos criminais. Presidente, essa página aqui que é do... Está toda cortada, tá? Material do Face, eu acho que isso daqui não faz parte do processo, tudo que tem que estar escrito aqui. O processo já foi lido por inteiro, tá? A denúncia foi lida na mesa. Eu passo agora 10 minutos para o vereador Guilherme Dávila Próxima. Para suas alegações. Senhor presidente, família de Mongaguá aqui presente, também todos aqueles que nos acompanham através da internet, senhores vereadores, uma boa noite a todos. Obrigado. Em virtude dessa anomalia que foi registrada aqui na Câmara, agora lida pelo nosso vice-presidente, com certeza precisamos fazer alguns comentários. Eu quero falar diretamente para 3 tipos de pessoas, né? Primeiro, os amigos e a família de Mongaguá. Eu serei bastante breve, porque realmente é um assunto que não deveria nem estar aqui na Câmara Municipal. Então, para os meus amigos, para a família de Mongaguá, agradecer as centenas de mensagens de apoio, agradecer a manifestação daquelas pessoas que nos conhecem, que conhecem a nossa família, a nossa história, né? Nasci na cidade de Mongaguá, o meu pai, minha mãe professores, talvez professores de muitos daqueles que estão aqui, o pai prefeito com 5º mandato, nós agora na nossa segunda legislatura, estudei nos nossos colégios públicos, né, no Araci, no Vila Arens. Eu já tive alguns relacionamentos, né, desde jovem, desde os 15 anos, uns relacionamentos duradouros. Hoje, eu sou noivo de uma mulher maravilhosa e nunca tive problema com absolutamente nada. Nada, nenhum tipo de problema, né? A nossa família é limpa, tem uma história maravilhosa na cidade de Mongaguá e assim... E essa história nos enche de orgulho, né? E quem nos conhece de verdade, né, que nem essas pessoas que nos deram apoio de cara limpa, né? Apoio dizendo quem é, dizendo que nos conhece, realmente sabem do que estão falando, né? Sabem do tipo de baixaria que está sendo colocada na nossa cidade, né, para tentar denegrir a nossa imagem. Eu queria dizer também para algumas pessoas que são induzidos pelas mentiras, né? Para essas pessoas, eu gostaria de afirmar com veemência que eu não estou condenado a absolutamente nada. Nada. Não é uma condenação definitiva. Eu queria dizer, principalmente, que o Ministério Público, né, juridicamente, o que é o Ministério Público? O Ministério Público é quem registra a denúncia, é quem geralmente ataca. O Ministério Público foi totalmente ao meu favor. Até por curiosidade, eu queria saber se alguém aqui presente conhece algum processo criminal que o Ministério Público foi a favor para inocentar e uma juíza com um ato improvável, que a gente até pensa, o que será que existe atrás disso, toma uma atitude diferente. Ninguém conhece uma anomalia dessa que aconteceu nessa questão. E vou afirmar ainda mais, esse processo será arquivado. Arquivado. Não existe a menor possibilidade de existir algum tipo de condenação. Ele será arquivado. Mais uma vez, na cidade de Mongaguá, a verdade vai vencer a mentira. Só queria...
Só queria realmente um pouco de paciência, porque às vezes demora um pouco de tempo. Existem procedimentos jurídicos, mas muito em breve, né? Eu acredito que nesse ano, ou talvez no começo do ano que vem, esse processo será arquivado, porque eu sou totalmente inocente. Nada desses absurdos, nada, absolutamente nada de nada, teve qualquer possibilidade disso ter acontecido, né? Isso faz parte de uma vingança. E queria dizer também aos oportunistas, né, e politiqueiros, né, que estão se aproveitando, né? Nossa, que felicidade, um pequeno momento de felicidade para aqueles que estão lá embaixo, né, que não tem nada, não tem nada. Aliás, algumas dessas pessoas, né, que a gente vê aí na internet, né, proliferando o mal, a maldade, a vida pregressa dessas pessoas que é de dar vergonha, né? Algumas pessoas que têm coragem de viver por migalha para fazer o mal, né? Então, eu queria, assim, que quando esse processo ele for arquivado, porque eu afirmo, ele será arquivado e eu não serei condenado a nada, explique para todas as outras pessoas a maldade de vocês, o quanto vocês são ruins e gostam de fazer mal às pessoas, por um único objetivo, que é tentar derrubar quem está em cima para chegar lá. Mas não é assim que se chega lá. É através de trabalho, dedicação e história. Então, era isso que nós tínhamos a falar, né, sobre essa anomalia que foi protocolada nessa casa, que eu tenho absoluta certeza, né, que deverá ser rejeitada por unanimidade, salvo algum desses vereadores que estejam aqui façam parte desse tipo de politicagem suja que a gente não gosta na cidade de Mongaguá. Por favor, gente. Dados os 10 minutos para o vereador, esta casa recebeu a documentação, a denúncia, e precisa ser colocado em votação para que seja apresentado às devidas comissões. Como no regimento interno pede-se a votação, e essa votação, esse documento chegou para a gente um pouco antes da sessão, esse vai ter que ser votado nominalmente ou na forma antiga, não no painel. Então, eu vou abrir a votação. Eu peço para aqueles vereadores que tiverem de acordo com a denúncia, permaneça como se encontra. Vocês querem fazer voto nominal? Então tá bom. Eu vou chamar um vereador, um a um, para pedir o voto de cada um. Eu vou abrir a votação, então eu vou repetir. A votação para acatar a denúncia será sim. Para não acatar a denúncia, será não. Com o primeiro voto, vereador professor Alex. Por favor, até a tribuna e seu voto. Sim, senhor presidente. Segundo voto, vereador Antônio Eduardo dos Santos Baianinho. Meu voto é não. Terceiro voto, vereador Ari da Vila Operária.
Meu voto é não. O quarto voto é do vereador Carlos Jacó Rocha. Carlos Cafema. Meu voto é não, senhor presidente. O quinto voto é do Carlão da Imobiliária. Carlos Silva Santos Neto. Meu voto é contrário, não. O quinto voto é do vereador Cláudio Arena. Não. Vereador Daniel Léo. Meu voto é não. José Pedro Facina. Meu voto é não. Vereador Luciano Lara. Meu voto é não. Vereador Luiz Berbis de Oliveira. Meu voto é não, presidente. Vereador Sérgio Guinho. Meu voto é não. Vereador, eu quero que deixe bem claro aqui que, independente de divergências políticas, eu acho que a vida pessoal de cada um cabe a cada vereador. O meu voto também seria não, mas eu não voto. A denúncia foi arquivada. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada. Por favor, gente. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada do vereador para que faça a leitura da matéria na tribuna. Senhor presidente, lê esse ofício agora ou no final? Requerimento 106 de 2017, Alex Marcelo dos Santos. Boa noite ao público presente, pessoas que nos acompanham através da internet. Boa noite, senhores vereadores. Requerimento 106/2017 requer Aviação Beira-Mar informações sobre os ônibus retirados de circulação que se encontram estacionados na Avenida São Luís. Requeram à mesa, consultando-se o nobre plenário, seja oficiada a Aviação Beira-Mar solicitando informações sobre o destino que dará aos ônibus retirados de circulação que se encontram estacionados na Avenida São Luís, bem como se existe previsão para que os mesmos sejam transportados para outro local. Justificativa. Moradores do bairro Vila Atlântica têm reclamado dos ônibus que se encontram estacionados na Avenida São Luís, próximo à garagem da Aviação Beira-Mar. Existem denúncias de que os veículos estão servindo de esconderijo para marginais, o que tem provocado medo na população, principalmente no período noturno. Aguardando que sejam tomadas providências urgentes em relação a este problema, protocolo presente requerimento, Alex Marcelo dos Santos, professor Alex, vereador. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Está aprovado, vereador. Muito obrigado pela aprovação desse requerimento. Além desse requerimento, protocolando mais algumas indicações referentes a moradores que solicitaram melhorias para os bairros da Vila Atlântica e para o balneário Oceanópolis. São mais algumas indicações que estão sendo encaminhadas ao senhor prefeito para que sejam tomadas essas providências. Hoje,
eu protocolei também um projeto de lei que entrará na pauta da próxima sessão, que dispõe sobre a divulgação do serviço de Disque Denúncia Nacional de Violência contra a Mulher, número 180, no âmbito do município de Mongaguá. Então, esse projeto de lei está protocolado hoje nessa casa, entrará na pauta da próxima sessão, será encaminhado para as comissões pertinentes. O artigo 1º desse projeto de lei diz o seguinte: fica obrigatória a divulgação do serviço de Disque Denúncia Nacional de Violência contra a Mulher, o Disque 180, no âmbito do município de Mongaguá, nos seguintes locais: postos de serviço de abastecimento de veículos, bares, restaurantes, lanchonetes, casas noturnas de qualquer natureza, clubes sociais e associações, salões de beleza, academias de dança, ginástica, atividades correlatas, hotéis, pousadas, prédios, templos religiosos, supermercados, mercearias, agências bancárias e outros estabelecimentos. Esse cartaz ele deverá ter, no mínimo, as dimensões de 21 cm por 29,7, ou seja, uma folha de papel A4, e ele deverá conter a seguinte informação: violência contra a mulher, denuncie, Disque 180. Esse projeto de lei, aqui eu só li alguns artigos dele, já foi aprovado em várias outras cidades pelo país. Isso visa a intenção de dar visibilidade para o Disque 180, que foi uma central nacional criada pelo governo federal para recepcionar denúncias de maltratos, agressões e violência realizadas contra as mulheres. Só que muitas mulheres sofrem agressões de forma calada, e elas não sabem aonde denunciar. E muitos agressores, eles passam impunes, são acobertados pela justiça, são acobertados pelo poder. E nós temos a obrigação de divulgar esse serviço nacional para todo o país, para que as pessoas saibam onde denunciar violências cometidas contra as mulheres. A justificativa desse projeto, eu gostaria de ler na íntegra, já que ainda tem tempo para isso, eu gostaria de ler na íntegra a justificativa desse projeto. Ele diz o seguinte: então, a justificativa desse projeto, ela diz o seguinte: o presente projeto de lei visa garantir a publicidade do Disque Denúncia 180, a fim de ampliar e incentivar a utilização desse recurso em razão do elevado número de agressões cometidas contra as mulheres, pois cada vez mais as mídias de comunicação vêm relatando situações deste tipo. É notório que as agressões não somente são possíveis pela inatividade ou integridade física da pessoa agredida, mas também porque aqueles que presenciam ou sabem da agressão e permanecem calados. Uma pesquisa da Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgada em março deste ano, mostra que no ano passado, 503 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora neste país. Um número alarmante. Isso representa 4,4 milhões de brasileiras. Se forem contabilizadas as agressões verbais, o índice de mulheres que se dizem vítimas de algum tipo de agressão sobe para 29%. A pesquisa ainda mostra que 22% afirmaram ter recebido insultos e xingamentos. 9% relataram ter levado chutes, empurrões ou batidas. E 10% sofreram ameaças de violência física. Há ainda casos mais graves, como ameaças com facas ou armas de fogo, lesão por algum tipo de objeto atirado, 4%, e espancamento ou tentativa de estrangulamento. Na última semana, e já não é a primeira vez, um triste caso de agressão contra a mulher ocorrido em nosso município
tomou as manchetes dos principais veículos de imprensa, entre eles o G1, R7... Retomando o início do trecho, na última semana, e já não é a primeira vez, um triste caso de agressão contra a mulher ocorrido em nosso município tomou as manchetes dos principais veículos de imprensa, entre eles o G1, R7, Jornal A Tribuna, Santa Portal, UOL, Folha de São Paulo, Estadão, Revista Exame, Portal 247, Diário do Pernambuco, Correio Brasiliense, entre outros. A notícia causou grande comoção nacional, gerando comentários agressivos e debates acalorados nas redes sociais e nos principais portais de notícias do país. Neste contexto, notamos que acontecimentos como os relatados pela imprensa causam grande repulsa da população, cabendo ao poder público demonstrar que não é conivente com nenhuma forma de violência cometida contra a mulher e adotar medidas que visem combater tal situação, sendo a mais simples de todas a publicidade do meio de ação para aqueles que presenciam ou sabem da agressão cometida. Mediante o exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a devida aprovação e apreciação desta propositura. Então, esse projeto de lei eu protocolei hoje, então ele entrará na pauta da próxima sessão, porque, como eu relatei na justificativa desse projeto, um caso de violência contra a mulher tomou as manchetes dos principais jornais de todo o país. Isso nós vimos na... Saiu... Por favor, por favor. A manchete. Está terminando, por favor. Deixa o vereador se explanar. Com a palavra, vereador. Como a cidade, mais uma vez, foi acometida por manchetes negativas em jornais de todo o país, principalmente envolvendo o tema violência contra a mulher, acho que aprovar esse projeto de lei, nós vamos dar uma resposta para a sociedade que espera uma posição desta Câmara de Vereadores em relação a isso e mostrar que não somos coniventes com nenhum tipo de violência contra a mulher. Então, a divulgação do meio, do canal que a pessoa tem para divulgar esse tipo de violência é uma medida simples que nós podemos tomar e divulgar esse meio de comunicação. Isso daí, os vereadores, aprovando essa medida, os vereadores estarão mostrando que não são coniventes com isso e que têm postura definida em defesa e proteção da mulher, das mulheres de nosso município. Então, essa matéria que eu tenho para hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Não havendo mais matéria para expediente, suspenda a presente sessão pelo tempo regimental. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças na sessão. Não havendo quórum legal, declaro encerrada a presente sessão. Não havendo mais matéria para discussão, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos, agradeço aos funcionários da casa e até a próxima, se Deus quiser.